Oiê, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, de volta ou se você é novo, bem-vindo. Meu nome é Gabriel, sou escritor, professor e tarólogo. Já dei uma embaralhadinha aqui no deck, vamos começar uma leiturazinha aqui de tarô para vocês. Uma frase que está na minha cabeça muito hoje, né, é me poupe, me poupe. Então talvez uma energia que está assim, ou alguém precisa ouvir um me poupe, ou alguém precisa dizer um me poupe, sabe? Estabelecer limites. Então, a gente está nos dias loucos, né? De despertar, de muita intromissão divina. E depende do seu nível de energia, você pode estar sentindo isso mais. Tem pessoas que são mais sensitivas, né? Sensitivas? Sensíveis, né? Sensitiva é outra coisa, né? Mas é isso aí, gente. Vamos ver o que vai sair aqui. Eu já dei uma super embaralhada nesse deck. Vamos ver se não fica repetindo as cartas. Se ficar repetindo cartas, gente, é porque tem alguém me assistindo que é teimoso e precisa ouvir de novo a conversa. Mas geralmente sai em posição diferente, então tem significado diferente. Então vamos ver o que vai dar hoje. Tá? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Hoje tá quentinho aqui. Tô sem moletom. Tá. Olha. A situação é a carta do regresso. A carta do regresso é a número 22 aqui. É o último arcano maior desse deck. É o tarô egípcio Kira, acho que eu já falei, né? E essa carta fala de voltar de uma jornada tendo enfrentado perigos e ter dominado esses perigos. Porque como eu disse já em uma leitura anterior, acho que foi de ontem, que saiu acho que o Argonauta, né? Que tem um jacaré aqui. Vocês estão vendo? E esse cara tá viajando em cima do jacaré, como se o jacaré fosse a canoa dele. E ele tá usando uma pele de tigre, ou de onça, como você preferir ver isso. Então, ele foi à caça, ele foi à jornada, ele passou por todos os arcanos maiores e tá voltando glorioso para casa. Agora, a carta do obstáculo saiu a carta do arrependimento. Essa carta tá saindo em toda a leitura, né? Então, talvez essa jornada que você fez, esse ciclo que se encerrou agora, talvez tenham alguns arrependimentos, seja de sua parte ou da parte de pessoas que estão ao redor de você. Mas ainda não tem um assunto muito específico para falar, né? Você tem que pegar o que ressoa para você e o que não ressoar você não tenta, né, enfiar. Você adapta para a sua situação, para o conselho que você precisa ouvir agora, né? Então, você pode ter pode ter sido uma jornada difícil por causa de arrependimentos. Então, um arrependimento pode ter sido o gatilho para você sair nessa jornada. E agora você está voltando vitorioso. Essa é a sua situação. Mas essa carta ainda está no seu obstáculo, que é o arrependimento. Então, é tipo assim, perdoa, deixa aí, esquece, desapega. Agora vamos ver a carta da sua meta. Ó, a carta da avareza. Então talvez você está pensando em guardar dinheiro para fazer alguma coisa, seja abrir um negócio, seja ir numa lua de mel, numa viagem com seu marido, com a sua mulher, com a sua namorada, com seu namorado, ou no plural. Qualquer situação aqui, a gente não tem preconceito. Trisal, quadrisal. Acho moderno. Tudo moderno. Então, como a avareza saiu aqui na carta da meta, eu acho que vocês estão calculando mais ou menos quais são os seus recursos. Porque pode ser que você tenha ido numa jornada literal, numa viagem literal, e tá te faltando dinheiro agora. E você talvez meio que se arrependeu de ter gasto muito dinheiro nisso.
Ou pode ser uma situação que você gastou muita energia, que você saiu vitorioso de um modo ou de outro, só que você tem um arrependimento de, por exemplo, não de ter escolhido uma pessoa, escolhido. Pode ser um caminho que você escolheu que não deu, né? Mas enfim. E agora você tá. E essa avareza não é só de recurso financeiro, não, tá, gente? Pode ser de sentimento. Porque às vezes a gente se fala assim, me poupa. Acho que eu vou me resguardar um pouquinho, porque eu não quero passar de novo por essa jornada que eu já passei, esses perigos que eu já passei, eu já dominei esse medo, né? E acho que a leitura de ontem era não tema, né? Que saiu o Argonauta, e a leitura em inglês que eu fiz saiu essa carta do regresso. Vamos ver o que deu base para tudo isso acontecer. Ó, a carta do eremita, mais um arcano maior. O eremita fala da sabedoria. Às vezes essa avareza aqui que está na sua meta é porque você tem conhecimento de entrar na sua caverna interior, no seu mundo das ideias e calcular as coisas, calcular as situações, né, os sentimentos e falar assim, não, deixa eu fazer uma autoanálise, porque primeiramente você tem que amar a si mesmo, né? E é o que eu sempre falo, assim, às vezes a gente tem que ser egoísta, porque ser egoísta não é necessariamente uma coisa ruim. Às vezes a gente tem que ser egoísta com os nossos recursos emocionais, porque a gente não pode ficar dando a nossa vibração para qualquer pensamento, para qualquer pessoa. Porque, gente, se você pensa em uma pessoa, você já está dando energia para ela, você já está conectando ela, é um feitiço. O pensamento é um feitiço. Pensamentos carregam um significado, assim como palavras carregam significado. Então saiba que tudo isso que aconteceu, essa jornada perigosa que você está voltando, esses poucos arrependimentos que você pode ter ou que alguém tenha causado em você, e essa avareza aqui foi causado porque você tem a sabedoria da jornada. Foi causado porque você aprendeu por experiência. Agora vamos ver o seu passado recente aqui. Ó, a carta da evolução, tá vendo? Você foi numa jornada que você aprendeu muito, você sabe entrar no modo eremita, né? Uma vez um amigo mandou mensagem pro meu irmão e ele respondeu assim, o amigo perguntou, e aí, por onde você anda e tal? Aí ele respondeu assim, eu tô no meu quarto desenhando um pentagrama no chão. Que é uma piada, né? Ele tava em modo eremita. E às vezes a gente entra tanto nesse modo eremita que a gente liga e desliga durante um dia. Eu tava falando com meu irmão ontem, a gente troca muita ideia, eu e meu irmão. E ele tava me dando uma hipótese lá super complicada, filosófica, e eu não sou estudante de filosofia. Claro que eu gosto de alguns filósofos, li alguns livros, mas eu não sou especialista em nenhum movimento, nenhum nada. Não vou me fazer de eremita, no caso da filosofia, né? Eu gosto de ouvir as pessoas falando sobre isso, né? Mas o tarô é uma filosofia, né? Porque você envolve pensamento, você envolve o saber, você envolve o conhecimento. Mas enfim, a gente estava conversando e a gente estava falando, tipo, ele estava com essa hipótese aí e tal, e eu não estava conseguindo chegar no nível dele. E no nível dele de pensamento, a gente não estava com o mesmo mindset. É claro, a gente tem diferentes experiências. Então a minha jornada foi diferente da dele. E eu nem sei por que eu tô falando isso, gente. Às vezes eu esqueço e tem motivo para esquecer. Às vezes não é para falar, ou o que eu falei já foi suficiente para alguém ouvir aí. Mas a gente tava conversando sobre isso, tal, trocando ideia. E sobre o modo eremita também, né? E, sim, lembrei. Que às vezes ele tava falando assim, porque um dia depois do outro muda muito, né? A energia. Quando você tá muito vulnerável e tem uma hierarquia, assim, espiritual. Aí eu falei assim, e se alguém for responsável por essa hierarquia, né?
E eu falava assim, não, mas isso é um fardo muito pesado para alguém carregar. Ele falou, e se alguém tem essa responsabilidade? Eu falei, então essa pessoa tem que se negar a fazer. Aí ele falou, mas é para estabelecer o bom no mundo, o bem no mundo. Eu falei assim, ninguém pode. Porque a cabeça de Deus, o Deus Uno, ele pode até visitar mentes que estão despertando. Isso é uma combinação de ancestrais, de espíritos, de energias, de magia. E a cabeça Uno pode até visitar. Até, sabe aqueles dias que você sente que tá meio assim, né? Ai, tô meio louquinho hoje, tô meio esquizo, tô meio. Pode ser a cabeça de Deus te visitando, pode ser uma energia crística. Crística? Pode ser crística, né? De Cristo. Ou da consciência messiânica que eu mencionei em outro vídeo. Pesquisem aí, consciência messiânica. Mas enfim, então você passou por uma evolução muito grande aqui no seu passado recente. O que causou essa jornada perigosa e você dominou seus medos. Então agora que você dominou seus medos, preste atenção em não ter arrependimentos. Ou preste atenção nos arrependimentos que você tem para você não cometer os atos de novo. Às vezes você não teve responsabilidade afetiva em frente a alguém. E tudo bem, gente, todo mundo já fez isso. Acontece, às vezes a gente não tá no humor, às vezes a gente não responde, às vezes a gente visualiza e não responde. Essas coisas, tem gente que fica muito sentida com isso, mas tem gente que é tipo assim, meu, foda-se. Cada um tá no seu corre, sabe? A vida é difícil, mas é fácil também. Vamos ver o seu futuro imediato. A carta do pressentimento. Então, seu futuro imediato vai ser um futuro de muita intuição. Mesmo, talvez você esteja calculando qual será o seu próximo passo, seja na carreira. Então, assim, talvez você tenha terminado um ciclo, porque essa carta do regresso, ela fala do término de um ciclo, né? De um ciclo muito grande. É o fim da jornada dos arcanos maiores. E os arcanos maiores são as cláusulas pétreas, né? São energias que você não pode mudar. Então são coisas fixas. Então, no seu futuro, você teve essa evolução, tá muito positivo esse jogo. Você teve essa evolução no seu passado recente e isso vai levar a um pressentimento de que você vai precisar para tomar seus próximos passos, suas próximas decisões e não se arrepender de fazer isso. E lembra, cuidado com seus recursos, vê no que você vai investir. Tempo é dinheiro, investe seu tempo no que te faz bem. Se você quer assistir uma série em vez de ler um livro, assiste a série. Se você quer ler um livro em vez de assistir uma série, leia um livro. Se você quiser ficar 5 horas no buraco do YouTube, assistindo um vídeo atrás do outro, fica 5 horas no YouTube. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Cada um tem seu problema. Cada um tem sua jornada. Cada um tem sua rotina. Então, pensa bastante. Você vai pensar bastante nesse futuro, que pode ter começado agora já. Pode ter começado com essa leitura que você está vendo. Você, o consulente, nesse momento. Tá vendo? De novo aqui, ó, a carta do Argonauta. Eu não vou explicar a carta do Argonauta tanto assim, porque eu já expliquei na leitura de ontem. Se vocês não assistiram, assistam, tá? E a carta do Argonauta também fala de uma jornada, mas agora é uma nova jornada que você tá aí. Tá vendo que tem um jacaré aqui? Então aquele medo, aquele perigo que você já dominou, ele pode reaparecer. Só que você já tem a destreza para navegar isso. Você já sabe como seguir o seu caminho. Você sabe que você vai ter a intuição, o pressentimento. Isso pode falar de mediunidade também, tá, gente? Todo mundo tem um nível de mediunidade. E todo mundo tem que desenvolver isso. Eu geralmente falo assim, para quem acredita nisso. Mas se a pessoa não acredita nisso, a pessoa não tá nem aqui me assistindo. Tá me assistindo por quê? Porque eu sou o bobo da corte. Qual era a função do bobo da corte? Como Alan Watts falava. O bobo da corte era o único que podia zoar com o rei. Ele era o único que podia fazer piada com o rei. Porque ele era um lembrete pro rei
de que o rei é mortal. Mesmo que naquela época a realeza fosse considerada escolhidas por Deus, tinha o bobo da corte para falar: ah, você é gordo, você é careca. Claro que não falava assim, porque senão ia ser decapitado. Mas não ia ser, porque era o bobo da corte. Ele podia fazer piada com tudo. Então, seja bem-humorado. Leve com leveza. Descansa os ombros. Medita, deita. Toma um café, um chá, fuma. O que for para você. O que te faz relaxar. Que a gente não vai ficar pregando o estilo de vida saudável, mas também um estilo de vida saudável faz a diferença. Comer fruta, é tão gostoso fruta. Um kiwi, um mamão de manhã quando você acorda, uma mexerica gelada. Eu amo. Gordinho que ama fruta. Mas eu amo. Já fui magro, já fui gordo, já fui mais magro, já fui mais gordo. São fases. Eu já tive essas jornadas. E isso pode ter sido uma coisa que me dava medo. Eu falava assim, ai, como as pessoas vão me enxergar? Mas isso eu não tenho mais, por causa da maturidade, porque eu fui crescendo. Porque eu fui crescendo em um ambiente em pessoas que me acolhiam. Então tem pessoas que são catalisadoras para você. Então talvez toda essa transformação, porque não apareceu mais ninguém aqui. Só apareceu você. Então, mas, como eu tô falando disso, e tudo que acontece na leitura faz parte da leitura, tudo que eu tô falando pode ter sido causado por uma pessoa catalisadora. Sabe aquela pessoa, ela pode passar 3 dias com você, ou ela pode passar 30 anos com você. Aquela pessoa muda a sua vida, muda a sua perspectiva. Como você está sendo visto agora? Seja pelas pessoas ao redor, seja por essa pessoa que eu acabei de mencionar, seja pela pessoa que você gosta, seja pela pessoa que você não gosta, seja pela espiritualidade. Adota o que for para você e o que ressoar, tá? Ó, a carta do amor e do desejo. Você está sendo visto como uma pessoa que tem tesão em viver. É tão bom viver, mesmo chorando, mesmo sofrendo. Clarice Lispector, no meu sofrimento eu me acho, eu me encontro. Sofrimento faz parte da vida e não é uma coisa negativa. Trabalhe com a sombra para trabalhar com a luz também. É sempre luz versus sombra. Mas na verdade é luz com sombra. Porque a gente nunca vai eliminar a sombra da nossa vida. A sombra faz parte da vida, o dia e a noite. A lua e o sol. Então você está sendo visto como uma pessoa que tem tesão por viver, que tem amor pelas pessoas, que tem compaixão. Continue nesse caminho. Qual é o conselho do tarô para você agora, desse jogo, nessa situação? Porque eu não tô vendo ninguém problema aqui, eu só vejo o problema, a carta do obstáculo, que é sempre o problema, que é a carta do arrependimento. Então, talvez você esteja pensando demais, assim, eu falei aquilo para aquela pessoa, ou eu tomei aquela atitude, ou eu fiz tal eu fiz tal declaração. Às vezes você tem que, sabe, foda-se. Passou. Toma um banho de mar, sabe, se você puder. Vai na piscina, passa uma mangueira, vai tomar um banho. Toma um banho gelado se tiver calor, toma um banho quentinho se tiver frio. Não toma banho também, foda-se. Deus não tá do seu lado fazendo uma listinha das coisas que você tá fazendo certo do que você tá fazendo errado. Eu tenho uma frase boa pra falar sobre isso depois. Ó, tá vendo? O conselho do tarô é a carta da regeneração. Você tá vendo que ele tá erguendo uma torre? A torre, que foi o primeiro vídeo que eu fiz que falava da torre, é um momento de intervenção divina, de destruição assim, de mudança sabe, de tudo, que é o momento torre. Quando os tarólogos falam ou colocam no título, fala assim, você passou por um momento torre, e você com essa carta do regresso aqui, dessa jornada, em cima desse jacaré, você passou por várias torres, só que você é o eremita também. Você tem a sabedoria
de fazer essa regeneração. Talvez você precise curar alguma coisa dentro de você. Aqui esse cara tá reerguendo a torre. Essa é a minha interpretação da carta, tá, gente? Eu leio o tarô intuitivamente. Eu não decorei o livrinho pra falar pra vocês exatamente o que o livrinho faz, porque eu não quero ser igual aos outros. Ninguém quer ser igual aos outros. Tem gente que quer, mas depois você toca que isso não tem nada a ver com rolê. Vamos ver qual que é o resultado final do jogo. Ó, a especulação. A especulação. Você tá vendo que ele tá pesando duas coisas na balança para ver se vale a pena fazer? Então talvez tenha a ver com essa sua meta aqui da carta da avareza. Talvez você esteja decidindo alguma coisa. Ou talvez você tenha que pegar todo esse conhecimento que você tem dessa jornada que você fez, dessa evolução que você passou, desses arrependimentos que você superou, porque você entrou no seu modo eremita, de pegar a sua sabedoria da vida, das suas experiências, dos conselhos espirituais que você encontrou por aí. Você tem que usar essa avareza, essa sabedoria, esse pressentimento, para depois fazer uma especulação de quais são os próximos passos, ou tipo assim, será que eu abro esse negócio? Será que eu invisto nesse mercado? Será que eu invisto nessa pessoa? Será que eu mando uma mensagem? Será que eu mando um e-mail? Será que eu termino aquele projeto? Será que eu faço um outro projeto? Então assim, o caminho tá livre para vocês. Tá muito lindo esse jogo, gente. Tá muito legal. Eu tô sentindo uma energia muito boa. Então quem tá me assistindo tem uma energia muito boa. A gente tá vibrando alto. A gente tá lá no balão. E é isso, gente. Bom, espero que vocês não tenham ficado com dúvida nenhuma. Se ficaram com dúvida, se tiver alguma sugestão, bota aí no comentário. Nos comentários. Não sejam tímidos. Eu respondo. Obrigado por assistir meus vídeos. Tô sempre aqui tentando melhorar, tentando estudar para passar para vocês a mensagem que vocês precisam ouvir. E é isso. E a frase que eu tenho é dos Mutantes de novo. Mas tem uma versão dessa música, chama Balada do Louco, a música. Mas a versão mais bonita é do Ney Matogrosso. Então procura aí, eu vou colocar aí no vídeo embaixo. Ney Matogrosso, Balada do Louco. Que tem uma parte da música que fala assim: eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu, dizem que sou louco por eu ser assim. Se sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou feliz. Sejam felizes. Vocês têm a sabedoria para isso, vocês já passaram pelo que vocês tinham que passar e você tem tesão para viver. E se você não tiver com tesão para viver, vai encontrar alguma coisa que te dê tesão em viver. Ok, gente? Muito obrigado. Lembrem-se, vocês são Deus em ação. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Mua!